Vamos agora estudar o capítulo 10, que vai falar da instrução, artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo dos direitos dos interessados de propor atuações probatórias. Então, atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão acontecem de ofício ou então com a impulsão do órgão responsável pelo processo. Só que isso não tira o direito do interessado de também propor a atuação probatória. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. E o parágrafo 2º, os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. Artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Não pode ter provas ilegais. Inadmissível. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Que gasguito aqui na rua. Vou ler de novo. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Tipo assim, tá lá só para encher linguiça. Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Não terminou, garota. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Quando os dados, atuações ou documentos que forem solicitados pela administração, né? A administração pediu esses dados para que ela pudesse apreciar, né, o pedido formulado. Se a pessoa não entrega esses dados, não entrega os documentos que foram solicitados dentro do prazo, aí o que acontece? A administração vai arquivar aquele processo. Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Então, são 3 dias úteis que o interessado é intimado, com 3 dias úteis de antecedência. O interessado é intimado, né, para apresentar a prova, para apresentar a diligência ordenada. Então, ele é intimado para isso 3 dias úteis antes. No mínimo, né? Uma antecedência mínima. Artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Vou ler novamente. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, a administração ela precisa obrigatoriamente ouvir aqui um órgão consultivo. Aí o parecer tem que ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de um prazo maior. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, nos 15 dias, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso, a pessoa que causou o atraso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixa de ser emitido no prazo fixado, o processo pode ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Então, assim, se o parecer é obrigatório, mas é vinculante e não é emitido no prazo dos 15 dias, o que acontece? O processo para. Ele não continua enquanto o frechado não apresentar esse parecer. Agora, se esse parecer for obrigatório, mas não vinculante, aí ele não foi emitido no prazo, né? O que acontece? O processo segue. Ele pode seguir, na verdade. O processo pode prosseguir e pode ser decidido com a dispensa desse parecer. Só que, mesmo assim, a pessoa que deveria ter emitido o parecer, ela é responsabilizada. Artigo 43. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, acabou a instrução, você vai ter direito de se manifestar dentro de 10 dias.
Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Então, em caso de risco iminente, aí você pode ver a administração adotando providência, né, para ter acauteladoras, sem necessariamente aguardar a manifestação do interessado para isso, né? Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Artigo 47. O órgão de instrução, que não for competente para emitir a decisão final, elaborará o relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão, objetivamente justificada, e encaminhar o processo à autoridade competente. Vou ler de novo. O órgão de instrução, que não for competente para emitir a decisão final, elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Assim, nós encerramos a parte da instrução. Releia, reouça. E no próximo áudio vamos entrar no capítulo 11, que vai falar do dever de decidir.